O livro de Enoque 12, 20. Capítulo 11, não tem. Capítulo 12. Antes de todas estas coisas acontecerem, Enoque esteve escondido, e nenhum dos filhos dos homens sabia onde ele estava, onde ele havia estado, e o que havia acontecido. 2. Ele esteve totalmente engajado com os santos, e com as sentinelas em seus dias. 3. Eu, Enoque, fui abençoado pelo grande Senhor e Rei da paz. 4. E eis que as sentinelas chamaram-me Enoque, o escriba. 5. Então o Senhor disse-me: Enoque, escriba da retidão, vai e dize às sentinelas dos céus, os quais desertaram o alto céu e seu santo e eterno estado, os quais foram contaminados com mulheres. 6. E fizeram como os filhos dos homens fazem, tomando para si esposas, e os quais têm sido grandemente corrompidos na terra. 7. Que na terra eles nunca obterão paz e remissão de pecados. Pois eles não se regozijarão em sua descendência. Eles verão a matança dos seus bem-amados. Lamentarão a destruição dos seus filhos e farão petição para sempre. Mas não obterão misericórdia e paz. Capítulo 13. Então Enoque, passando ali, disse a Azaziel: Tu não obterás paz. Uma grande sentença há contra ti. Ele te amarrará. 2. Socorro, misericórdia e súplica não estarão contigo por causa da opressão que tens ensinado. 13. Por causa de todo ato de blasfêmia, tirania e pecado que tens descoberto aos filhos dos homens. 4. Então partindo dele, falei a eles todos juntos. 5. Eles todos ficaram apavorados, e tremeram. 6. Abençoando-me por escrever por eles um memorial de súplica, para que eles pudessem obter perdão, e que eu fizesse um memorial de suas orações ascendendo diante do Deus do céu. Porque eles, por si mesmos, desde então não podiam dirigir-se a ele, nem levantar seus olhos aos céus por causa da infame ofensa com a qual eles foram julgados. 7. Então eu escrevi um memorial de suas orações e súplicas, por seus espíritos, por tudo o que eles haviam feito, e pelo assunto de sua solicitação, para que eles obtivessem remissão e descanso. 8. Procedendo nisso, eu continuei sobre as águas de Bambadã, as quais estão da direita para o oeste de Armão, lendo o memorial de suas orações, até que caí adormecido. 9. E eis que um sonho veio a mim, e visões apareceram acima de mim. E caí e vi uma visão de castigos, para que eu pudesse relatá-la aos filhos dos céus, e reprová-los. Quando eu acordei fui até eles. Todos estavam reunidos chorando em Obel-Seiael, que está situada entre o Líbano e Senezer, com suas faces escondidas. 10. E relatei em sua presença todas as visões que eu havia visto, e meu sonho. 11. E comecei a pronunciar estas palavras de retidão, reprovando as sentinelas do céu. Capítulo 14. Este é o livro das palavras de retidão, e de reprovação das sentinelas, os quais pertencem ao mundo, de acordo com o que ele, que é santo e grande, ordenou na visão. Eu percebi em meu sonho que eu estava então falando com a língua da carne, e com meu fôlego, que o poderoso colocou na boca dos homens, para que eles pudessem conversar com ele. 2. Eu entendi com o coração. Assim como ele havia criado e dado aos homens o poder de compreender a palavra de entendimento, assim criou, e deu a mim o poder de reprovar os sentinelas, a geração dos céus. E escrevi sua petição, e na minha visão foi-me mostrado que seu pedido não lhe será atendido enquanto o mundo perdurar. 3. Julgamento passou sobre vós. Vosso pedido não vos será atendido. 4. De agora em diante, nunca ascendereis ao céu. Ele o disse que na terra ele vos amarrará, tanto tempo quanto o mundo existir. 5. Mas antes destas coisas tu verás a destruição dos vossos bem-amados filhos. Não os possuireis, mas eles cairão diante de vos pela espada. 6. Nem pedireis por eles, nem por vos mesmos. 7. Mas chorareis e suplicareis em silêncio. As palavras do livro que eu escrevi. 8. Uma visão então me apareceu. 9. Eis que naquela visão, nuvens e névoa convidaram-me. Estrelas agitadas e brilho de relâmpagos impeliram-me e impressionaram-me adiante, enquanto ventos na visão assistiram meu voo, acelerando meu progresso. 10. Eles elevaram-me no alto ao céu. Eu prossegui, até que cheguei próximo do muro construído com pedras de cristal. Uma chama de fogo vibrante rodeou, a qual começou a golpear-me com terror. 11. Nesta chama de fogo vibrante eu entrei. 12. E aproximei-me de uma espaçosa habitação, também construída com pedras de cristal.
Seus muros também, bem como o pavimento, eram formados com pedras de cristal, e de cristal também era o piso. Seu telhado tinha a aparência de estrelas agitadas e brilhos de relâmpagos. E entre eles haviam querubins de fogo no céu tempestuoso. Uma chama queimava ao redor dos muros, e seu portal queimava com fogo. Quando eu entrei nesta habitação, ela era quente como fogo e frio como gelo. Nenhum traço de encanto ou de vida havia lá. O terror sobrepujou-me, e um tremor de medo apoderou-se de mim. 13 Violentamente agitado e tremendo, eu caí sobre minha face. Na visão eu olhei. 14 Vi que lá havia outra habitação mais espaçosa que a primeira, cada entrada da qual estava aberta diante de mim, elevada no meio da chama vibrante. 15 Tão grandemente superou em todos os pontos, em glória, em magnificência, em magnitude, que é impossível descrever-vos o esplendor ou a extensão dela. 16 Seus pisos eram de fogo, acima haviam relâmpagos e estrelas agitadas, enquanto o telhado exibia um fogo ardente. 17 Eu examinei-a atentamente e vi que ela continha um trono exaltado. 18 A aparência do qual era semelhante à da geada, enquanto que sua circunferência assemelhava-se à órbita do sol brilhante. E havia a voz de um querubim. 19 Debaixo desse poderoso trono saíam rios de fogo flamejante. 20 Olhar para ele foi impossível. 21 Alguém grande em glória assentava-se sobre ele. 22 Cujo manto era mais brilhante que o sol, e mais branco que a neve. 23 Nenhum anjo era capaz de penetrar para olhar a sua face, o glorioso e efulgente, nem podia algum mortal vê-lo. Um fogo flamejante rodeava-o. 24 Também um fogo de grande extensão continuava a elevar-se diante dele, de modo que nenhum daqueles que estavam ao redor dele eram capazes de aproximar-se dele, entre as miríades de miríades que estavam diante dele. Para ele santa consulta era desnecessária. Contudo, o santificado, que estava próximo dele, não apartou-se dele nem de noite nem de dia, nem eram eles tirados de diante dele. Eu também estava tão adiantado, com um véu sobre minha face, e trêmulo. Então o Senhor com sua própria boca chamou-me, dizendo: aproxima-se aqui acima, Enoque, a minha santa palavra. 25 Ele ergueu-me, fazendo aproximar-me, mesmo até a entrada. Meus olhos estavam dirigidos para o chão. Capítulo 15 Então dirigindo-se para mim, ele falou e disse: ouve, não se atemorize, justo Enoque, tu escriba da retidão. Aproxima-te para cá, e ouve a minha voz. Vai, dize às sentinelas do céu, a quem te enviei para rogar por eles. Tu deves rogar pelos homens, e não os homens por ti. 2 Portanto, deves abandonar o sublime e santo céu, o qual permanece para sempre. Deitastes com mulheres. Vos corrompestes com as filhas dos homens. Tomastes para ti esposas. Agistes igual aos filhos da terra, e gerastes uma ímpia descendência. 3. Sois espirituais, santos, e possuidores de uma vida que é eterna. Vos contaminastes com mulheres, procriastes em sangue carnal. Cobiçastes o sangue de homens, e fizestes como aqueles que são carne e sangue fazem. 4 Estes, contudo, morrem e perecem. 5 Portanto, de agora em diante eu dou-vos esposas, para que possais coabitar com elas, para que filhos nasçam delas, e que isto seja negociado sobre a terra. 6 Mas desde o princípio fostes feitos espirituais, possuindo uma vida que é eterna, e não sujeito à morte para sempre. 7 Portanto, eu não fiz esposas para vós, porque, sendo espirituais, vossa habitação está no céu. 8 Agora, os gigantes que têm nascido de espírito e de carne, serão chamados sobre a terra de maus espíritos, e na terra estará a sua habitação. Maus espíritos procederão de sua carne, porque eles foram criados de cima. Dos santos sentinelas foi seu princípio e a sua primeira fundação. Maus espíritos eles serão sobre a terra, e de espíritos da maldade eles serão chamados. A habitação dos espíritos do céu será no céu, mas sobre a terra estará a habitação dos espíritos terrestriais, os quais são nascidos na terra. 9 Os espíritos dos gigantes serão semelhantes às nuvens, os quais oprimem, corrompem, carem, contendem e confundem sobre a terra. 10 Eles causarão lamentação. Nenhuma comida eles comerão, e terão sede. Eles se esconderão e não se levantarão contra os filhos dos homens, e contra as mulheres.
pois eles virão durante os dias da matança e da destruição. Capítulo 16. E quanto à morte dos gigantes, onde quer que seus espíritos se apartem de seus corpos, que sua carne, que é perecível, esteja sem julgamento. Assim eles perecerão, até o dia da grande consumação do mundo. Uma destruição das sentinelas e dos ímpios acontecerá. 2 E então as sentinelas, aos quais enviei-te para rogar por eles, os quais no princípio estavam no céu. 3 Dize: no céu tens estado. Coisas secretas, entretanto, não têm sido manifestadas a ti. Contudo tens conhecido um reprovável mistério. 4 E isto tens relatado às mulheres na dureza do vosso coração, e por aquele mistério as mulheres e a humanidade têm multiplicado males sobre a terra. 5 Dize a eles: nunca, portanto, obtereis paz. Capítulo 17. Eles levantaram-me a um certo lugar, onde lá havia a aparência de um fogo fervente. E quando eles se agradaram assumiram a semelhança de homens. 2 Eles levaram-me a um alto lugar, a uma montanha, cujo topo alcançava o céu. 3 Eu vi os receptáculos da luz e do trovão nas extremidades do lugar, onde ele era profundo. Havia um arco de fogo, e flechas em seu vibrar, uma espada de fogo, e toda espécie de relâmpagos. 4 Então eles levaram-me a um arroio murmurante, e a um fogo no oeste, o qual recebeu todo o pôr do sol. Eu vim a um rio de fogo, o qual fluiu como água, e desaguou no grande mar para o oeste. 5 Eu vi todo o largo rio, até que cheguei à grande escuridão. Eu fui para onde toda carne migra, e vi as montanhas da escuridão, as quais constituem o inverno, e o lugar do qual flui a água em cada abismo. 6 Eu vi também as bocas de todos os rios no mundo, e as bocas das profundezas. Capítulo 18. Eu então examinei os receptáculos de todos os ventos, percebendo que eles contribuem para adornar toda a criação, e para preservar a fundação da terra. 2 Eu examinei a pedra que apoia os cantos da terra. 3 Também vi os 4 ventos, os quais sustêm a terra, e o firmamento do céu. 4 E eu vi os ventos ocupando o céu exaltado, 5 surgindo no meio do céu e da terra, e constituindo os pilares do céu. 6 Eu vi os ventos que giram no céu, os quais ocasionavam e determinam a órbita do Sol e de todas as estrelas. E sobre a terra eu vi os ventos que mantêm as nuvens. 7 Eu vi o caminho dos anjos. 8 Percebi na extremidade da terra o firmamento do céu acima dele. Então passei para a direção do sul. 9 Onde queimam, tanto de dia quanto de noite, 6 montanhas formadas de gloriosas pedras, 3 em direção ao leste, e 3 em direção ao sul. 10 Aquelas que estão em direção ao leste eram de pedra multicolorida, uma das quais era de margarite, e outra de antimônio. Aquelas em direção ao sul eram de uma pedra vermelha. A do meio aproximava-se do céu como o trono de Deus. Um trono composto de alabastro, o topo do qual era de safira. Vi também um fogo flamejante suspenso sobre todas as montanhas. 11 Lá eu vi um lugar do outro lado de um extenso território, onde águas foram coletadas. 12 Também vi fontes terrestriais, profundas em colunas ardentes do céu. 13 Nas colunas do céu eu vi fogos, os quais desciam sem número, mas nem no alto, ou no profundo. Sobre estas fontes também percebi um lugar onde não havia nem o firmamento do céu acima dele, nem o sólido chão abaixo dele, nem havia água acima, ou nada no vento, mas o lugar era desolado. 14 E lá eu vi 7 estrelas, semelhantes a grandes montanhas, e como espíritos suplicando-me. 15 Então o anjo disse: este lugar, até a consumação do céu e da terra, será a prisão das estrelas, e das hostes do céu. 16 As estrelas que rolam sobre fogo são aquelas que transgrediram o mandamento de Deus antes que seu tempo chegasse, pois elas não vieram em sua própria estação. Portanto, ele ofendeu-se com elas, e amarrou-as até o período da consumação dos seus crimes no ano secreto. Capítulo 19. Então Uriel disse: eis aqui os anjos que coabitaram com mulheres, escolheram seus líderes. 2 E sendo numerosos em aparência, profanaram os homens e fizeram com que errassem. Assim eles sacrificaram aos demônios como aos deuses. Pois no grande dia haverá um julgamento, no qual eles serão julgados, até que sejam consumidos. E suas esposas também serão julgadas, as quais levaram desencaminhadamente os anjos do céu para que as saudassem.
13 Eu, Enoque, só vi a aparência do fim de todas as coisas. Não tendo visto nenhum homem enquanto vi as coisas. Capítulo 21 Estes são os nomes dos anjos sentinelas. 2 Uriel, um dos santos anjos, o qual preside sobre o clamor e o terror. 3 Rafael, um dos santos anjos, o qual preside sobre os espíritos dos homens. 4 Raguel, um dos santos anjos, o qual inflige punição ao mundo e às luminárias. 5 Miguel, um dos santos anjos, o qual, presidindo sobre a virtude humana, comanda as ações. 6 Saraquiel, um dos santos anjos, o qual preside sobre os espíritos dos filhos dos homens que transgridem. 7 Gabriel, um dos santos anjos, o qual preside sobre Iquizate, sobre o paraíso e sobre o querubim.